Nós estamos vivendo em relação ao nosso marido, em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos colegas, ao nosso trabalho, ao nosso dinheiro. Então, quando a gente fala de relações, e nesse momento, nessa live, o tema é como saber o que está por trás do sucesso e do fracasso nas relações, na visão da constelação familiar. Então, quem conhece constelação familiar sabe que constelação tem tudo a ver com estar em relação. Mas hoje nós vamos falar especificamente de relacionamento amoroso. Para quem quer se relacionar e não consegue, para quem já tem um relacionamento e sente aí desafios que está vivendo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Carmen. É a Carmola que tá aqui. Tá a Carmen, mas eu sei que é a Carmola. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu acredito que esse tema de relacionamento, ele é de todos. Porque quem não tem, quer estar. Quem tem, quer sempre melhorar um pouco mais. E aonde, né? Aonde cabe os relacionamentos? É claro que se a gente for olhar no campo da psicoterapia, se a gente for olhar em qualquer ramo, todo mundo tem uma forma de olhar, tem uma opinião, mas a constelação em si tem uma forma de olhar o relacionamento muito única, muito. E se você quiser saber e conhecer um pouco mais como é o relacionamento na visão da constelação, o que pode estar levando ao sucesso, o que pode estar levando ao fracasso, fica nessa live. Convida agora um amigo, uma pessoa que você gosta ou que você acredita que precisa saber disso. Marca essa pessoa para que ela entre nessa live. Cris, boa noite. Lília Barros, saudade, minha amiga. Seja bem-vinda à live. Lília foi responsável por várias Japamala. Ganhei uma nova, olha, Lília. Que eu venho e faço as lives com ela. Ela e o Leonel fazem um trabalho incrível de terapia também, de fazer as pulseiras, os Japamala. É algo incrível. Rafa, seja bem-vindo. Fabiola. É isso aí. Então, se você quer saber o que pode estar por trás de um relacionamento bem-sucedido ou um relacionamento que fracassa, fica nessa live até o final. Porque eu vou dar dicas e vou ensinar uma forma de você olhar através do conhecimento e da, se é que a gente pode falar que é uma filosofia, da constelação. Qual é a visão da constelação familiar de Bert Hellinger a respeito dos relacionamentos? Então, se você quer um relacionamento, o que está por trás? Por que eu não consigo? Eu escuto sempre algumas pessoas falando: eu tenho o dedo podre para relacionamento, eu não mereço, ou eu só atraio homens dessa forma, ou eu entro, mas eu não consigo sustentar essa relação, né? E pessoas que estão no relacionamento e que às vezes nunca estão satisfeitas, às vezes trocam de relacionamento e nunca estão satisfeitas. O que a constelação mostra que pode estar por trás? O que pode estar influenciando algo meu que me dificulta a ter um bom relacionamento, e o que está em mim que atrai para mim algo desafiador e que nunca me faz satisfeita. Você que está aqui nessa live conhece constelação familiar? Coloca aí se sim ou se não, ok? Isso. Coloca aí. Eu conheço, Patrícia, ou não conheço constelação familiar. Coloca o que você entende. Por quê? Às vezes as pessoas vêm, elas têm um entendimento assim:
Ah, eu tô cansada de ver gente falar de constelação ou de coaching, que tudo resolve os problemas. Isso não é verdade. Eu já fiz curso de constelação, de PNL, de coaching. Eu sei, Carmola. Aqui no coração, ó. É isso aí. O que acontece com a constelação, que é diferente quando a gente faz um processo de coaching ou de PNL? Quando a gente faz qualquer tipo de trabalhar crenças, autoconhecimento, a gente está sempre limitado a acontecimentos que estão no nível da minha mente, no nível de crenças, de comandos. Mas quando a gente fala de constelação, a gente pode ir muito além. A gente pode trabalhar e acessar memórias e informações que podem estar gerando comportamentos meus agora, mas que podem estar conectadas há muitas gerações atrás. Não tem muito tempo, eu fiz uma constelação para uma pessoa e existia ali uma questão no relacionamento que o outro não conseguia estar totalmente presente. E quando abrimos a constelação, a primeira esposa desse marido, ela tinha morrido no parto de um dos filhos dele. Como é difícil uma pessoa viver algo tão grande e ainda assim poder estar completamente inteiro para uma próxima relação. Pode acontecer? Claro que pode, mas é algo que marca a alma. E aí, quando um bisneto, um tataraneto dessa pessoa que não conseguiu se relacionar chega para constelar, muitas vezes ele não se relaciona porque ele carrega dentro de si exatamente essa informação, essa memória. E isso é tão profundo que a gente não consegue compreender. De repente eu faço algo e eu nem sei porquê. Eu escuto muito as pessoas dizerem: Patrícia, mas não tem nada nessa relação que, se eu parar para pensar, é ruim para mim. Mas eu tô sempre desconfortável ali. Quando a gente abre uma constelação, a gente é capaz de acessar aonde essa pessoa está presa, que ela não consegue ver o outro exatamente como é. Muitas vezes ele está buscando um arquétipo, muitas vezes ele está buscando no outro algo que faltou. Às vezes em relação aos próprios pais, às vezes em relação aos avós ou algo que aconteceu muito antes. E ele não sabe disso, porque às vezes ou ele era muito pequeno ou ele recebeu essa informação através dos pais. Então, acredite ou não, qual é a visão da constelação familiar a respeito dos relacionamentos? Ah, então se eu constelar, eu vou resolver todos os meus problemas? Claro que não, mas algo se movimenta tão profundamente. Antes de eu começar a dizer o que Bert fala, eu vou contar para vocês um caso. Não vou expor quem é a pessoa, mas existiu um caso que nós constelamos no meio da pandemia. Era uma questão de alienação parental. Essa pessoa, ela estava impossibilitada de visitar o filho. Existia um processo judicial bem pesado por trás. E a pessoa que impedia a visita do pai ao filho estava totalmente, como é que eu posso dizer a palavra? Ela não arredava pé, ela era aquilo e acabou. Ela não queria de forma alguma a presença desse pai na vida dos filhos. Esse era o tema e o que estava acontecendo. Não há muito tempo essa pessoa entrou em contato comigo. Isso já tem o que? Da pandemia? Uns 2 anos e meio, 3 anos. Agora, depois de 3 anos dessa constelação, ele recebeu uma ligação dessa pessoa, dizendo a ele que ela estava disposta a permitir que o filho voltasse a se acostumar
com esse pai, para que ela também tivesse uma vida melhor, mais saudável. E foi tão surpreendente, porque depois de tantos anos, essa briga durou mais de 13 anos. E de repente uma constelação não resolveu, mas criou um movimento que gerou um caminho para a solução. Por que algumas pessoas que constelam não conseguem encontrar esse caminho? Porque não trilham esse caminho, não estão abertos ao movimento e aí não passam a ver o outro. Então vamos lá, vocês que estão nessa live, que acham que alguém precisa compreender qual a visão da constelação para o sucesso ou o fracasso de um relacionamento, marque essa pessoa agora, porque a gente já vai começar a conversar sobre isso. Se você que está nessa live tem um tema, tem uma dificuldade de se relacionar, não precisa expor a sua questão, ponha de forma genérica. Ou que tem uma questão no relacionamento, que tem dificuldade de resolver, ou que muda de relacionamento e aquela questão continua lá, escreve aí, faz sua pergunta, porque eu vou responder para você durante essa live. Então vamos lá. O que Bert Hellinger, vocês sabem que é Bert Hellinger. Bert foi quem descobriu as constelações e as leis, né? As leis do amor, as leis que regem todos os relacionamentos, que regem a vida. O que Bert descobriu? Que as 3 leis que regem a vida, elas são férreas. Elas não dependem da minha opinião. Então, não adianta eu falar, mas eu acho que é assim. Você pode achar, mas o resultado desse comportamento, o resultado dessa ação pode gerar algo muito pesado. Inclusive, muitas vezes, o término de um relacionamento, ou a separação, ou às vezes até uma doença dentro da família. Por que a gente vai falar de relacionamento? Para quem não sabe, nós estamos no meio do fluxo da vida. O que é o fluxo da vida? O fluxo da vida é um curso voltado para a vida. O fluxo da vida, ele está movimentando a vida. Boa, gostei dos 2 temas que já apareceram aí. Está movimentando para a vida. E esse sábado vai ser a nossa aula prática para colocar no campo, para colocar na vida somente o tema relacionamento amoroso e relação com filhos. Então, se você tem esse tema e quer trabalhar isso dentro do campo da constelação, fala comigo, me chama e vem sábado. Vai ser lá na Maple Bear, aquela escola canadense bilíngue. Nós fizemos uma parceria com eles e nós estamos fazendo esse trabalho lindo lá com eles. Então me chama que vai ser legal pra gente participar. Antes de eu falar, Pri e Carlos, sobre esse tema, eu vou colocar quais são as 3 ordens da vida, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de troca. Muitas vezes, alguns acontecimentos passados ou presentes podem ter acontecido ou estar acontecendo que geram um resultado negativo. Eu vou usar um tema muito simples. Quando eu comecei a entrar em contato com constelação, meu problema era dinheiro. Ainda não estava no tema relacionamento, mas logo depois uma coisa vai puxando a outra e é sensacional como quando você mexe uma peça desse quebra-cabeça, as outras tendem a se acomodar. Às vezes trazem grandes desafios, mas você passa por esses desafios de uma forma muito inteligente, depois que você constela e adquire essa força. Ok, fiz essa constelação de dinheiro, tinha lá uma questão com a minha mãe. O que tem a ver a minha mãe com dinheiro? Aparentemente nada. Mas quando eu me reconectei com a minha mãe, o meu consultório, os meus pacientes, parece que mudou o público. Foi um negócio assim, incrível, incrível. Por que eu tô contando isso? Porque às vezes você quer entender a sua constelação, mas na verdade, quando algo muda dentro de você, o resultado para fora, ele é diferente. Você passa a atrair pessoas
diferente e que você não precisa mais lidar com certos desafios, ok? Então a Pri colocou o tema aqui, ciúme doentio. E embaixo, eu sei que é o Carlos, mas colocou no feminino, medo de ser traída. Se você não é Carlos, escreve seu nome aqui pra mim, por favor, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui com a Pri e o Carlos, porque mais ou menos a gente tá falando do mesmo tema. O que Bert Hellinger observou? Que quando existe um relacionamento a dois, ele nunca é um relacionamento a dois. Ah, Patrícia, mas sou só eu e meu marido. Ok, mas de onde vem o seu marido? Quem são os pais do seu marido? Quem são os avós? De onde ele veio? Qual a nacionalidade dele? Será que ele realmente está em harmonia com toda a história dele? E você? Você é filha dos seus pais, dos seus avós. Tudo que a gente é e aprendeu a ser como certo e errado, bom, ruim, não, isso eu faço porque na minha família funciona assim. Ou eu vou contra o que aconteceu na minha família. Toda a nossa forma de agir e de viver é motivado e movido por acontecimentos que vieram antes de mim. É como se eu estivesse mergulhada num grande rio. E a água que vem antes me impulsiona e eu também crio um movimento para frente. Por isso que é muito rico constelar. Quando a gente fala, Pri, eu vou ver se eu compreendi aqui conversando com você. De ciúmes doentio, o que é um ciúmes doentio? Tá? Vamos primeiro falar dos ciúmes. Uma vez eu vi um trabalho sobre ciúmes e Bert falou para o casal assim: aproveite ele enquanto ele está aqui. Porque quem tem ciúmes, na verdade, provoca uma situação para perder o outro e sair inocente. O que é um ciúmes doentio? Você provoca situações, porque na verdade quem quer sair da relação é quem tem ciúmes. Essa é a dinâmica que está por trás. Mas quando você coloca ciúmes doentio, existe algo que pode estar relacionado ao que falou aqui embaixo Carlos Caixo. Quando eu venho de uma situação aonde existiu muita traição, aonde eu criança via minha mãe passar por sofrimento, por dor, por sensação de abandono, porque meu pai traiu, foi embora, abandonou e a gente ficou sozinho, passou dificuldade. Eu carrego o medo da minha mãe de ser traída. Porque se a gente pensar racionalmente, eu sou a filha. Eu fui traída? Não. Quem foi traído? A minha mãe. Mas como eu sou criança e eu amo essa mãe tão profundamente, eu trago e divido essa dor e sofrimento comigo. Quantas vezes dentro de uma constelação a pessoa devolve para a mãe o que pertence a ela, ela se alivia em seguida. E quando ela vai para a vida, de repente, aquele medo não está mais lá. Pode ser o contrário, isso pode ser a história do seu namorado, do seu noivo, do seu companheiro. E de repente, ele direciona esse medo, como ciúmes também, viu, Pri? Para você. Porque na verdade ele carrega dentro dele uma sensação que não é dele. Quando a gente percebe que essa sensação não é da pessoa, quando nada de real aconteceu que justifique aquele comportamento, que justifique aquele medo. Então, às vezes, você saiu, foi ao shopping e acabou a bateria do seu celular. E aquilo se tornou um problema muito grande. Com certeza, aquela emoção que foi direcionada para você não vem só da pessoa. Por quê? Não existiu uma traição, não existiu um fato
que justificasse uma tamanha agressividade, uma tamanha força. O que pode, não estou falando que sempre é, cada caso é um caso, por isso a gente constela. Porque se a gente for na terapia sistêmica, se a gente for na terapia dos sintomas que são somatizados, quando é isso, é aquilo. Na constelação isso não existe. Porque, às vezes, Pri, a crise de ciúme que vem de você, o que é direcionada a você, pode vir de um lugar completamente diferente do que acontece comigo. O que é muito rico é que quando, dentro de uma constelação, a gente volta, porque aí existe um campo quântico, não vou explicar o campo agora, mas é como se aquela imagem que eu carrego dentro do meu íntimo, ela se expõe, eu acesso ela agora e eu posso olhar para ela como adulta agora. E aí eu posso internamente, para aquela imagem, dizer à minha mãe que eu carreguei dentro de mim com toda a dor dela e devolver para ela o que cabe a ela, mesmo mantendo o amor e o respeito. E aí eu posso aliviar essa pressão que eu carregava, esse peso. E de repente, quando vou para minha vida e essa situação era só minha, aquilo se acalma dentro de mim. Sem que o outro seja o culpado ou eu. Às vezes as pessoas saem da consulta e falam, então a culpa é da minha mãe. Não, a culpa não é de ninguém. Todos fazem o melhor que podem com as ferramentas que têm disponíveis no momento. É que você, com aquela idade, quando era criança, foi a única forma que você pôde significar ou demonstrar o seu amor. Só que isso veio crescendo e agora você é adulta e não quer mais isso. E você pode, através desse campo, mudar isso. Só que cada questão é única. Quando você percebe que essa sensação não vem, você pode também, agora um exercício, um presente, para quem tiver sábado no curso, vamos ter muito mais. Você pode olhar para o seu namorado, para sua namorada, olhar para os pais internamente. Não precisa sair falando tudo que se fala numa constelação. É um movimento interno. E a resposta externa só vai acontecer quando isso realmente ressoar no seu íntimo. E aí você pode olhar para o outro, olhar para os pais, para os avós. Patrícia, mas eu não conheci, não importa. Coloque pessoas e vá se centrando e olhando. E aí você olha para o seu companheiro ou companheira e dentro de você, você vai dizer, eu amo você. Eu amo você e tudo que vem com você. Amo você e as forças que movem você e o seu destino também. E não cabe a mim julgar você e não cabe a mim suportar mais do que eu posso. E aí você estabiliza e equilibra internamente isso para você. Pode ser que esse relacionamento continue, pode ser que não. Eu acho muito rico quando o Bert fala assim, o que está por trás de um casal não diz respeito a eles. Pode ser um tempero, pode ser o formato do corpo, pode ser que essas pessoas precisam se encontrar exatamente essas para terem esses exatos filhos. Pode ser algo que esses dois sistemas familiares buscam para que a cura do amor aconteça através dos seus filhos. Então, quando você olha o outro com tudo que ele traz, não diz mais respeito a ser bom ou ruim. Diz respeito ao que é possível e não é. Mas se você fizer isso, você vai ver que você alivia a tensão que o outro tem com você. Quando você quer mais do outro do que ele pode te dar. Olha, ficou uma dica bonita aqui pra vocês. Sábado, hein? Quero ver todos vocês que têm problema de relacionamento lá. É isso.
Se eu não respondi sua pergunta, capricha nela aí que eu volto. Então a Bia colocou aqui. Quando o relacionamento está tão bom que temos medo e esperamos que algo dê errado. Bia, minha querida, aluna e amiga, a gente pode ter medo e a gente vai se arriscar, porque quem não se arrisca não sai do lugar. Pode ser que esse relacionamento acabe, mas o melhor momento é o agora. Aproveite cada minuto, cada momento, com toda a sua força e intensidade. Pode acabar? Pode, mas vai que dá certo. Vai que você não tá vendo a beleza que tá por trás. Então, se dê a chance de se arriscar, inclusive de errar, inclusive de falhar, não é? Não somos perfeitos, não entramos num relacionamento para estar ali para sempre, até porque nós não vamos ficar nessa terra para sempre. Todo relacionamento, ele vai ter um fim, todo, uma hora ou outra. Ele pode durar um dia, um mês, um ano, 10 anos, 50, 60, um dia ele vai acabar. Então, a gente tem que aproveitar todos os momentos com a maior sabedoria que a gente pode naquele momento. Tem um filme que tá no Netflix, eu não sei se eu vou conseguir lembrar o nome, é Miley, eu acho. Se eu achar, depois eu marco lá no Instagram. Miley, uma coisa assim. É uma artista, se eu não me engano, ela é húngara, ela faz pinturas e ela tem uma deficiência física e eu achei belíssima a forma que ela encontrou de amar dentro do relacionamento dela. Acima do que idealizamos, do que esperamos, amar o outro exatamente como ele é. Porque se eu tô com ele, eu já amo. Senão eu teria escolhido outra pessoa. Algo me moveu na vida e eu encontrei exatamente essa pessoa. Mas pode ser que você ainda está em procura. E tá tudo bem. Acredite que nós estamos nos movendo para onde a gente deve estar. Porque se nós não estivéssemos no lugar certo, nós não estaríamos aqui. Então aproveite cada minuto, cada momento. Pode ser que algo dê errado? Claro que pode. Bert tem uma fala que eu acho extraordinária. Ele fala que todo casal deveria dar ao outro, no mínimo, 15, 15 possibilidades de erro ou de pecado. Porque somos humanos, nós também erramos. Quando a gente erra, não é tão, como é que eu posso te dizer, confortante quando você erra e você se arrepende e o outro vê e vocês conseguem entrar num acordo e reorganizar aquilo ali. Não é gratificante do que ser punido o tempo todo por um erro que você cometeu? Então, pode ser que exista erros. E daí? Quem sabe se o erro também não faz parte do caminho? Isso aí, Bia. Ah, é a Bia Pontes. É porque tá Carlos aqui, ó. Era a sua pergunta ali, Bia. Ok, nossa, bastante gente aqui. A Carla colocou. Superar o divórcio. Excelente pergunta. Já tem 3 anos e estou presa lá ainda. Aqui, Carla, você colocou uma informação muito rica. O que acontece? Uma vez eu fiz uma live só sobre o luto. O que é o luto? Lógico, quando uma pessoa morre, a gente vive um luto. Mas o luto, ele não está só relacionado à morte de alguém. O luto é quando algo trágico ou drástico muda o caminho da sua vida e de repente você fica perdido e tem que encontrar de novo um caminho. Quando alguém perde um emprego, quando alguém se divorcia, quando acontece um acidente e vem uma deficiência e de repente tudo se modifica. Tudo que muda drasticamente a nossa vida exige de nós
um movimento de superação e uma vivência de luto. Então, não se cobrem de estar sempre perfeitos, porque toda mudança exige uma queda e um levantar. Bia Pontes hoje colocou no nosso grupo do curso o ciclo do luto. Então, quando a gente se divorcia, Carla, a gente passa por um ciclo. Mas quando você disse para mim, 3 anos, você disse para mim que você não conseguiu terminar o ciclo do luto do seu divórcio. O que, na visão da constelação, pode estar por trás que você não consegue se desligar? Existem várias coisas. Uma, como é que eu posso dizer? Promessas de amor eterno. Todas as juras e promessas de amor eterno, eles marcam a alma profundamente. Se eu me divorciei de forma desrespeitosa e não consegui passar por isso e ter uma compreensão do que deveria ter sido, se existiram filhos perdidos, mesmo aqueles que eu não sei, quando existiu nesse relacionamento situações de vínculo. O que é o vínculo? Pode ser que eu me separe do meu marido. Eu tô com raiva dele, eu não quero saber dele. Eu quero me vingar e lutar até a última gota, porque ele me traiu, porque ele fez. E aí eu posso colocar quantas justificativas eu quiser. Este campo não tá nem aí pra minha opinião. Então, enquanto eu quiser vingança, eu tô presa. Enquanto eu julgar o outro pelo que o outro fez ou deixou de fazer, eu estou presa. E por que isso acontece no relacionamento? Bert diz que a maioria das questões de emaranhamentos no relacionamento são questões mal resolvidas com os próprios pais e os próprios antepassados. Ele diz que a maioria dos conflitos nos relacionamentos são causados por emaranhamentos nas famílias de origem. Ou essa pessoa não saiu totalmente da casa dos pais, ou ela carrega algo de lá, uma dor, uma questão. Existem inúmeros motivos que podem levar a você não conseguir se desvencilhar desse divórcio. Mas o que acontece, mesmo que eu odeie aquela pessoa, não adianta. A primeira lei da vida é o pertencimento. Eu estou profundamente ligada para o resto da minha vida àquela pessoa que fez parte da minha vida. Enquanto não houver reconhecimento mais profundo e respeito por isso e por aquela pessoa, eu não consigo me afastar dela. É mais ou menos assim, Carla. Sabe quando alguém fala, não pense no elefante branco? Então, quanto mais eu quero me livrar daquela pessoa, mais presa eu tô nela. Quanto mais eu tenho compreensão, e isso ressoa no meu coração, não adianta fazer da cabeça. Uma vez, nós estávamos em São Paulo, Carla, e nós fizemos um movimento de relacionamento em grupos. E eu já tinha feito isso várias vezes. O meu curso da Hellinger levou 5 anos. Eu fiz o curso com a Hellinger, estive na Alemanha, fiz muitos movimentos dentro do campo da constelação. Ah, Patrícia, então você não tem mais problemas. Nem te conto. A diferença é que hoje, quando o problema vem e ele me pega, mesmo que ele me toma, eu me afasto e espero. E aprendi a olhar. Quando nada que eu faço resolve, aí eu procuro alguém que possa me ajudar. Um terapeuta, um constelador, um hipnólogo, alguém que possa acessar junto comigo, um psicólogo, porque muitas das minhas questões que eu não consigo resolver no relacionamento ou em busca de um relacionamento estão em mim. Então eu preciso primeiro mudar isso em mim, ok? O que acontece? Tava eu lá, íamos fazer um exercício de constelação.
E eu já tinha feito com meu primeiro marido, eu já tinha feito com os outros namorados que eu tive, mas eu nunca tinha feito com meu primeiro namorado. Falei, vou colocar ele aí. Pra mim, tava tudo em ordem. Quando foi colocado no campo, a pessoa que representava ele, de cara, ela ficou muito parecida com ele. O trejeito, a postura, foi muito interessante. E de repente, ele começou a sentir uma angústia, como se tivesse faltado algo. Ele se sentiu desrespeitado com a forma que eu terminei com ele. E ali a gente pôde só ver o amor que existiu e um se liberar do outro. Eu saí de lá, parecia que tinha tirado uma tonelada de cima de mim. E acreditem ou não, meu relacionamento melhorou muito. Mas para você que tá aqui nessa live e fala, Patrícia, mas eu quero um relacionamento, eu não consigo ter um relacionamento. Sabe o que Bert fala sobre isso? Aonde está a sua mãe no seu coração? Se você carrega algo, nem que seja a mínima sombra, o mínimo julgamento, o mínimo você me deve algo, você vai levar isso para o seu próximo relacionamento. E o outro, quando vem, é como se a gente funcionasse com grandes imãs. O que acontece? O outro sente. Sabe quando alguém mente para você? Alguém já mentiu para você e você ficou com aquela sensação de que tem alguma coisa errada aí. Quando a gente se aproxima de qualquer outra pessoa, são essas imagens, essas questões que a gente carrega que ressoam como um campo de força. Então a gente vai atrair pra gente as pessoas que têm questões parecidas com a nossa. Então quem desrespeita a mãe, desrespeita o companheiro. Bert diz que quem não está ligado à mãe não consegue se relacionar. Então o primeiro movimento que a gente faz, e é o primeiro módulo do nosso curso, é o movimento em direção à mãe. Porque sem a força da vida, eu não posso estar disponível e com energia, com força para o outro. E aí eu não consigo me relacionar. E aí, quem que eu vou encontrar? Aí é o nosso famoso dedo podre. Eu só vou encontrar pessoas que também têm questões com a mãe e que também tá desalinhado com a mãe. Então, se eu tô assim, eu vou encontrar pessoas que têm isso também, que também não são boas para se relacionar, não vão assumir uma mulher como mulher, não vão respeitar uma mulher como mulher. Eu coloquei esse vídeo no módulo do relacionamento para o pessoal do curso e tem um vídeo do pastor Cláudio Duarte, que eu adoro ele, e ele fala exatamente assim. Uma moça vai procurar ele e ela fala assim: pastor, eu encontrei um homem perfeito, bonito, rico, trabalhador, tarará. Ele já começou a desconfiar, porque ele falou: o homem, ou ele é bonito, ou ele é rico. Tudo num lugar só é muito difícil. Ele é muito engraçado quando ele fala, né? E aí ela falou, mas ele só tem um defeito. Ele bate na mãe. Você acha que eu deveria me casar? Qual foi a resposta do pastor? Eu acho que você deveria. Porque coitada dessa mulher, ela tem que parar de apanhar logo. Nossa, ela se assustou. E aí, ela não se casou. Ela falou, então eu não vou me casar. Ele falou, eu só tenho pena dessa mãe que vai continuar apanhando desse filho. Porque o que você espera de um homem que bate na mãe? Então, dentro da visão e da sabedoria que ele carrega, foi mostrar exatamente isso para ela. Mas ele disse para ela, não case. Ele disse para ela, não casa, porque coitada dessa mulher, ela precisa parar de apanhar. Alguém precisa apanhar no lugar dela. Então, o relacionamento
que o homem tem com a mãe e que você tem com a mãe é o que vai reger toda a forma de relacionamento e as pessoas que você vai atrair para sua vida. Vamos lá. Quando você quiser um relacionamento, olhe como ele se relaciona com a mãe. Primeira dica. Antes de entrar no mandato, já vai lá na campanha e já dá aquela olhada. Vê se ele respeita, se não respeita. Como é a relação? Ele já saiu de casa? Essa mãe domina? Ele fica preso? Observe. Se não é isso que você quer para você, faça escolhas. Se somos adultos, podemos fazer escolhas. A Pri colocou aqui. Patrícia, então quer dizer que relacionamentos anteriores podem estar influenciando no relacionamento atual? Se teve um conflito, claro. Total. Bert Hellinger diz que quem um dia pertenceu, sempre pertencerá. Pri, tá lá nas nossas aulas, hein? Sempre pertencerá. Ele diz que o primeiro vínculo de relacionamento que a gente tem na vida, vamos supor, esse meu primeiro namorado, que alguma coisa ali foi muito profunda, aquilo ficou marcado. Se eu terminei de forma desrespeitosa, se eu simplesmente segui a vida, não me importei, é como se na alma uma parte de mim ficasse presa lá. Quando eu vou para o meu próximo relacionamento, é muito mais fácil eu me separar do meu segundo relacionamento do que o meu primeiro. Eu posso até amar mais o segundo, mas eu estou muito mais vinculada. A força que me prende ao primeiro é maior que ao segundo. E assim por diante. Pessoas que têm dificuldade de se vincular num relacionamento, de ficar num relacionamento, normalmente elas tiveram muitos relacionamentos que foram desrespeitados. Então ela vai perdendo essa capacidade profunda da alma de se vincular. Isso também é conflito. Sabe o que mais prende? Filhos, nascidos ou não nascidos, ok? Mesmo sendo mesmo, tudo depende de como as coisas aconteceram e da intensidade. Quando existe relacionamento sexual, já era. Fez sexo, tá vinculado. Credo, Patrícia, Sinto muito se você já fez sexo com mais de 50 pessoas. É uma realidade. Isso é tão profundo que não tem nada a ver com o que você acha. Mas você pode fazer algo. Existe um exercício que você pode fazer internamente. Você pode fechar os seus olhos. Vai lá no primeiro. Imagina que ele está na sua frente e volta até lá. E diga, muito obrigada por tudo que você me deu. Tudo que eu te dei, eu deixo com você. E eu sinto muito por tudo que não deu certo. E nesse momento, você tem um lugar no meu coração. Então agora eu deixo você com a sua vida e eu sigo com a minha. Isso vai, a cada um que você fizer, vai voltando a sua capacidade de se vincular. Mas não faça isso aqui. Faça isso no seu coração. Por isso, faça um por semana, por mês. Quando você sentir que, nossa, assentou, foi suficiente, passe para o próximo. Você vai voltando a sua capacidade de vínculo. E aí, você pode chegar mais presente no seu relacionamento atual. O mesmo vale para o outro, mas não perturbem os seus companheiros ou companheiras. A única pessoa que eu posso mudar na vida sou eu. Se o outro ainda não está pronto, simplesmente faça aquele outro movimento que eu ensinei para vocês mais no começo da live.
volte lá e faça aquele movimento. Porque quando você fizer isso, o outro se acalma diante de você. Todo julgamento e expectativa gera tensão no relacionamento, ok? Mais alguma pergunta? Eu vou deixar o convite aqui para vocês, módulo de relacionamento amoroso e relação com filhos. Vamos fazer movimentos dentro do campo somente em relação a esse tema. Se é o seu tema, manda uma mensagem para mim. Pode ser no Instagram, pode ser no WhatsApp. Vai ser uma alegria receber você. Os movimentos são reais e realmente algo se modifica depois de um tempo, quando a gente vive a constelação como um todo. É muito gostoso ouvir, mas viver a constelação é muito intenso e é transformador. Então fica aqui o meu convite para cada um de vocês. Entre em contato comigo. É possível fazer módulos avulsos. O próximo é saúde. Então você pode vir. Quero fazer só de relacionamento. Venha, faça. É muito rico e vai gerar um movimento de constelação de 2 meses. Você vai estar acessando esse campo junto comigo e com os alunos da 2ª turma, que a maioria deles está aqui agora nessa live. Queridos, essa live vai ficar salva no YouTube. Eu mando o link aqui no Instagram e no WhatsApp, então vocês podem acessar. Curte lá o YouTube, se inscreve, vamos começar a movimentar esse YouTube para começar a fazer essas lives lá, ok? Se alguém tiver alguma pergunta e quiser deixar depois nos comentários, na caixinha de mensagens, coloque, tá? Vai ser uma alegria responder para cada um de vocês. Qual é a minha vontade como consteladora? É trazer a cada um de vocês o resultado de uma relação melhor, que eu vi durante todos esses 8 anos de movimento de constelação que eu fiz, que eu vi na vida das pessoas que vieram participar, ou na minha vida, que fiz e eu vejo as transformações acontecerem. Mas, se você não quer mudar a sua situação, não venha. Porque depois que você constelar, nada mais fica escondido embaixo do tapete. Essa verdade que ressoa na sua alma vem à tona e nada mais é possível que não seja você seguir o seu caminho dentro da sua força. Fica aqui o meu convite. Boa noite a todos vocês. Eu vou encerrar essa live agora. Quem é do curso da 2ª turma, a gente se encontra sábado. Quem tiver vontade me chama. Agora quem quiser participar das lives, venha. Eu adoro conversar com vocês. Tragam sempre as suas perguntas. Toda pergunta traz uma riqueza para essa live. E não serve só para você. Serve para cada pessoa que está aqui ou que vai assistir essa live mais tarde. Grata estou eu, querido Diego. A gente se vê. Muito obrigada, Patrícia, Karina, Carla. Muito obrigada a todos vocês.